Deus nos deu seguimento da sua palavra e a edificação na mesma, e que o ato que vamos desenvolver a partir deste momento seja exclusivamente para a glória do Senhor. Deus, mais uma vez entro na tua presença com esta incumbência de proclamar a tua palavra. Mais uma vez me coloco na tua dependência e me prostro diante do teu Espírito Santo, rogando que aquilo que haverei de falar seja conforme o teu coração, que o teu próprio Espírito fale através de mim e que fale a cada espírito enquanto eu estiver falando a cada ouvido aqui presente, para a glória do Senhor. Amém. Daqui a pouco teremos a celebração da ceia do Senhor. Então, pensei com o Senhor ser oportuno e ser inteligente falar sobre a ceia do Senhor. E estava orando, buscando um tema e um texto. E o Senhor me falou neste texto e me ofereceu o tema para ser escorrido. Então eu vou falar sobre as 3 maiores lições da ceia do Senhor. As 3 maiores lições da ceia do Senhor. Este texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava em apuros, ou seja, encontrando dificuldades com a igreja de Corinto, em situações diversas, e especificamente quanto à celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, naquela ocasião, era precedida da festa do amor. Era a festa de Ágape. Isso consta em Judas, no capítulo 12, acerca dessa festa. E em função das condutas, dos comportamentos que eram evidenciados e esboçados pelas pessoas, pelos crentes, os membros daquela igreja que participavam da ceia do Senhor, Paulo percebeu que aquelas condutas não eram condizentes com o ato celebrativo, ou quem quer que estivesse celebrando ali para celebrar a ceia do Senhor e para adorar ao Senhor. Então Paulo percebeu que as condutas ali não se aplicavam, não eram muito bem aplicadas à natureza daquela celebração. Por isso Paulo faz uma recomendação. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. E esta não era a consciência assumida naquela celebração. Então Paulo procurou ordenar, ou seja, colocar em ordem as coisas, as condutas, os comportamentos próprios para a celebração. E Paulo fez ver à igreja de Corinto que a ceia do Senhor se revestia de uma riqueza muito grande, de uma solenidade muito grande, de uma reverência muito grande, de uma propriedade muito grande no que tange a comunhão e a santidade. Aquele era um ato de santidade, porque era um ato de comunhão. Não era uma festa celebrativa profana, era uma festa a Deus. Então Paulo fez ver àquela igreja, e a nós também, as 3 grandes lições, as 3 maiores lições da celebração da ceia do Senhor. A primeira grande
A ceia fala sobre a morte de Jesus Cristo, como está no versículo 26 do texto que nós lemos, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Então a ceia fala de morte, da morte de Jesus Cristo. Sem a morte de Jesus Cristo, veja a importância, veja a grande missão. Sem a morte de Jesus Cristo, não haveria ceia. A ceia existe por causa da morte de Jesus Cristo. Então, o principal sentido da ceia é a morte de Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 8, 5, versículo 8, a palavra diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Desculpem. Sendo nós ainda pecadores. Veja que coisa linda. Que profundidade. Como dizia, veja que coisa linda, que profundidade. É novamente o apóstolo Paulo entrando em cena, agora com os romanos. Obrigado. E dizendo taxativamente: preste bem atenção, mas Deus prova o seu amor, o amor de Deus para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo quer dizer com isto? Qual é a lição que Paulo está nos dando neste texto na carta aos Romanos? Ele está dizendo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos o seu grande amor. Mas Ele provou o seu amor para conosco. De que forma? Mediante a morte de Cristo. Acho que o bichinho do lado para mim pegou. Oi? Vocês vão ficar sentindo calor, né? Mas veja bem, olha que coisa importante. Cristo morreu por nós. Nós não merecíamos isto, mas Deus quis que assim fosse, porque Ele tinha um propósito na morte de Jesus Cristo. E o propósito da morte de Jesus Cristo era a prova incontestável do amor de Deus por nós. Há pouco tempo eu estive no local da crucificação de Jesus Cristo. Estive também dentro do túmulo de Jesus Cristo. E estive no local que Jesus Cristo orou, no Monte das Oliveiras. Ele fez o mesmo pedido: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O cálice era a amargura. O cálice era o gosto de morte, que já se lhe era antecipado um dia antes do Calvário. Então ele fez este pedido. Do lugar em que Jesus fez este pedido, à sua frente passa o vale de Josafá. Do outro lado do vale de Josafá está Jerusalém e o Muro das Lamentações. Imaginei
E naquele momento em que Jesus estava orando e fazendo esta petição ao Pai, o Pai estava ali. Porque Deus estava com seu Filho a todo instante, assim como seu Filho está conosco a todo momento. Repetindo, Deus estava com seu Filho continuamente, assim como seu Filho está conosco diuturnamente. Deus está conosco, Jesus está conosco. Imaginei quando estava ali também orando, que enquanto Jesus estava orando, Deus estava de costas para Jesus. E aquela foi a primeira vez que isto aconteceu, em que Deus virou as costas para Jesus. Não porque o estivesse desprezando, não porque o estivesse ignorando, mas aquele foi um gesto de Deus. Porque estando de costas para Jesus, Deus estava de frente para Jerusalém. E Jerusalém representava o mundo inteiro. Nós estávamos representados naquele momento solene. E enquanto Jesus orava e dizia: Pai, se possível, baixa de mim este cálice, Deus voltava-se para Jerusalém e dizia: humanidade, humanidade, quanto vos amo, humanidade, eis a prova. Percebe? Jesus não se referia apenas ao povo jerusalemitano, ou seja, aos habitantes de Jerusalém, mas à humanidade, à comunidade mundial. E nós fazíamos, como fazemos, parte daquele momento. É isto que o apóstolo Paulo está nos dizendo quando ele diz que, por amor, ele permitiu que o Filho fosse crucificado, que Jesus Cristo fosse crucificado. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Queridos, este fato histórico do Monte das Oliveiras não é para ser celebrado apenas no dia da celebração da ceia do Senhor. É para ser celebrado diuturnamente em nossas vidas, em quaisquer que sejam as circunstâncias que estejamos vivendo. Porque Deus não estava presente apenas no Calvário, apenas no Monte das Oliveiras, mas Deus está presente aqui e agora, e aonde quer que nós estejamos. Amém. Se na universidade, se na faculdade, se na empresa, na indústria, na escola, aonde quer que estejamos, dentro dos nossos lares, Deus aí está. Esta é a primeira grande lição da ceia do Senhor. A morte de Jesus Cristo é o centro da mensagem cristã. A morte de Jesus Cristo é a prova incontestável de que o Evangelho é o Evangelho vivo, é a verdade. A morte de Jesus Cristo é o que justifica a nossa esperança. Quando não temos esperança, caminhamos como se não tivéssemos vida. Freud disse certa feita que o homem que não tem sonhos é o homem que já morreu. Todos nós temos sonhos, projetos, ideias, ideais. Quando não temos sonhos, não achamos sentido para a vida.
E a vida sempre se nos parece sem sentido, sempre que perdemos a expressão dos nossos sonhos. Repetindo, a vida sempre se nos parece sem sentido, sempre que perdemos a expressão dos nossos sonhos. E o maior sonho de um cristão deve ser a expectativa de estar naquele momento, estar presente naquele momento epopeico da volta de Jesus. Glória a Deus. Há uma coisa linda que me veio à mente. A cruz, naqueles dias, era um instrumento de morte, era um patíbulo da tortura. Não havia maior tortura do que a cruz. Na cruz morriam os criminosos, na cruz morriam as pessoas que ofereciam perigo para a sociedade, na cruz morriam os marginais, na cruz morriam os terroristas. Jesus foi inserido naquele patíbulo de tortura por minha causa, por causa de cada um de nós, por causa de cada membro desta sociedade. Mas você quer saber o que aconteceu? Jesus transformou aquele patíbulo de morte num símbolo inconfundível de vitória. Jesus transformou aquele patíbulo de morte num símbolo inconfundível de vitória. E a cruz passou a ser a nossa vitória. É isto que celebramos hoje. É isto que celebramos na ceia. A vitória da cruz. A vitória da cruz é a vitória de Jesus. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o túmulo. Se você prestar atenção na história universal, se você é um bom estudante de história, você sabe que muitos foram os personagens que se apresentaram à humanidade como sendo deuses. Zoroastro foi um deus, fundador do zoroastrismo. Budas foi um deus, fundador do budismo. Maomé foi um deus, fundador do islamismo. E tantos outros personagens se apresentaram à humanidade como se fossem deuses, como se tivessem poder de Deus. Mas nessa mesma história consta a biografia de cada um deles. Eles morreram, foram sepultados, e os seus túmulos continuam lacrados para toda a posteridade. Jesus se apresentou como Deus, mas não apenas se apresentou como Deus, porque Jesus é Deus. Ele morreu no nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, e o seu túmulo está aberto para toda a posteridade. Eu sou uma prova disto, porque estive lá dentro do túmulo. 500 e tantos galileus assistiram ao vivo e a cores a ascensão de Jesus Cristo. E isto é uma prova insufismável na história, nesta mesma história universal, não apenas na história da Bíblia. A segunda grande lição da ceia do Senhor é a ressurreição de Jesus Cristo. Está em João no capítulo 20, versículos de 1 a 18. Nesse texto, não vamos lê-lo porque o texto é longo,
Mas aí está uma das narrativas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se a biografia de Jesus Cristo tivesse terminado no túmulo, não haveria esperança para nós. Se a biografia de Jesus Cristo tivesse terminada no túmulo, não haveria esperança para nós, os cristãos. E a nossa esperança é uma esperança bem consolidada, bem estruturada, porque é a esperança que se estrutura na ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a segunda grande lição da ceia do Senhor, que vamos celebrar daqui a pouco. Sua ressurreição é a consumação da obra redentora de Deus. A ressurreição é a consumação da obra redentora de Deus. Deus nos criou. E a Bíblia nos diz no Gênesis, capítulo 2, que Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Em que consiste a imagem de Deus em nós? Consiste no fato de que Deus é um ser moral. E Deus nos fez como um ser moral. E em que consiste a imagem, aliás, a semelhança? A imagem é um ser moral. E em que consiste a semelhança? Consiste no fato de Deus nos fazer soprar nas nossas narinas e nos conferir um espírito semelhante ao Espírito de Deus. É nisso que consiste a semelhança de Deus em nós. Então veio o pecado, veio Satanás, o enganador. Enganou o primeiro casal, Eva e Adão. E eles pecaram, transgrediram a palavra, os conselhos de Deus. E então, a partir daí, se instalou o pecado no mundo. E se instalou o projeto de Satanás através do pecado. O objetivo do projeto de Satanás era afastar essa obra-prima de Deus da sua presença, da presença de Deus. Era arrastar a humanidade na torrente do pecado e levá-la para a perdição. Isso entristeceu o coração de Deus. E Deus buscou a mais alta, a mais nobre e a mais indestrutível obra redentora para trazer de volta os homens ao seu aconchego paternal. E o projeto de Deus foi exatamente uma cruz. O projeto de Deus foi exatamente uma cruz. Construir uma cruz, fazer uma cruz. Porque a cruz tem uma representação vertical e horizontal. A cruz na vertical, a sua trave na vertical, simboliza a comunhão do homem, a nossa comunhão com Deus e o nosso retorno a Deus. Construindo aquela cruz, Deus construiu a mais longa ponte que jamais a engenharia poderia construir. Deus construiu uma ponte que une a terra ao céu. E os seus braços na horizontal simbolizam exatamente o desejo de Deus, a comunhão de Deus, que une toda a humanidade através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele já veio sabendo da sua missão redentora, porque ele declarou peremptoriamente várias vezes sobre isto, e peremptoriamente ele declarou: eu vim buscar aqueles que se haviam perdido da casa de Israel. Eu vim buscar e salvar a humanidade. Eu sou a redenção. É isso que ele estava dizendo em outras palavras. Então Jesus sabia que no final da sua caminhada havia uma cruz, porque ele ajudou o Pai a construir esta cruz. Ele colaborou com o Pai a construir esta cruz, a fazer essa ponte, e ele mesmo, de braços abertos, conduziria a humanidade a transpor essa ponte e caminhar
é a garantia do céu para nós. E Jesus é o símbolo que sela a promessa do céu. A segunda grande lição da ceia, a ceia do Senhor, representa a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição também em Jesus Cristo. Se morrestes em Cristo, vivereis em Cristo e com Cristo. A terceira grande lição da cruz é a segunda vinda de Jesus Cristo. A primeira grande lição da cruz é a morte de Jesus Cristo. A segunda grande lição da cruz é a ressurreição de Jesus Cristo. E a terceira grande lição da cruz é a volta de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão em meio ao mundo aterrorizante, horrendo, como é o mundo que estamos vivendo neste século, nesta sociedade pós-moderna, que de pós-moderna não tem nada, porque ela continua velha, como velha é a cultura do pecado. E esta sociedade contemporânea está comprometida com a cultura do pecado, não com a cultura do Evangelho, com a cultura de Deus. Mas Jesus Cristo, a ceia do Senhor, nos mostra que a volta do Senhor não é uma oportunidade apenas, não é uma possibilidade apenas, já é uma realidade que está às nossas portas. A promessa da volta de Jesus não é apenas uma promessa vazia sobre uma possibilidade, mas é um compromisso verídico, legítimo, indestrutível de Deus que está às nossas portas. A ceia do Senhor é também uma oportunidade de nos lembrarmos da sua volta e da sua morte. É interessante que quando lemos a palavra, nós não encontramos em texto algum, em parte alguma da palavra, Jesus Cristo pedindo que os seus discípulos se lembrassem dos seus milagres. Mas sempre encontramos a palavra de Deus nos pedindo que nos lembremos da morte de Jesus. Parece uma coisa paradoxal. Jesus fez muitos milagres, e o maior milagre, não apenas os milagres físicos, mas o maior milagre que Jesus Cristo fez foi exatamente a obra redentora de tirar das garras do pecado o homem criado à imagem e semelhança de Deus e trazendo-o de volta para resgatar a sua imagem, não apenas a sua imagem e a sua semelhança, mas para resgatar o seu lugar de príncipes e princesas de Deus. Parece paradoxal a Bíblia não nos pedir para que nos lembremos dos milagres de Jesus Cristo, mas sim para que nos lembremos da morte de Jesus Cristo. E Paulo, peremptoriamente, faz esta solicitação quando ele diz: todas as vezes que beberdes deste cálice e comerdes deste pão, lembrai-vos-ei da morte de Jesus Cristo. Celebrareis a morte de Jesus Cristo. Assim, também quando virdes acontecerem as coisas que estão acontecendo, as coisas funestas e desagradáveis que estão acontecendo nesta sociedade, o crime, a violência, a desunião entre as famílias, a destituição da paz, tantas coisas funestas e desagradáveis. Mas estas coisas também, como se fosse uma coisa paradoxal, lembra-nos
cumprimento da palavra de Deus, vejo que a vida de Jesus, que a volta de Jesus está às portas. Meus queridos, é interessante que estejamos a cada dia nos preparando para sermos abraçados por Jesus Cristo. E nós vamos estar abraçando e sendo abraçados por Ele, desde que nos pautemos a nossa vida numa vida de comunhão e numa vida de santidade. Não se pode conceber a ideia de que alguém se diga um cristão sem que não seja um preservador da comunhão com Deus e de uma vida de santidade. Repetindo, não se pode conceber a ideia de alguém se dizer cristão sem que não seja um preservador da comunhão com Deus e de uma vida de santidade, pois isto é o passaporte para entrarmos no paraíso. Em toda a Bíblia existe 2.897 referências sobre a volta de Jesus. Olha só que número interessante. 2.897 referências sobre a volta de Jesus. Um número grande. Pois bem, dessas 2.897 referências, 318 referências se encontram no Novo Testamento. 318 referências estão inseridas no Novo Testamento. Então Ele vai voltar. Se a Bíblia diz que Ele vai voltar, eu não tenho outra alternativa a não ser crer que Jesus vai voltar. Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar, não tenho outra alternativa a não ser crer que Jesus está voltando. Ele está às portas. E Ele vai voltar para implantar um reinado democrático. E nós faremos parte desse reinado democrático. Estaremos tomando parte das decisões no governo teocrático de Jesus Cristo. Então, precisamos nos preparar para isso. Precisamos estar atentos ao que Deus nos fala. E Deus não nos fala apenas através da Bíblia, mas Deus está nos falando destes tempos. Aliás, em todos os tempos, sempre foi assim. Deus nos fala de várias maneiras. É a Bíblia que afirma isto. Através da violência, Ele também nos fala para que nós nos preparemos. Numa empresa de navegação, colocou um anúncio no jornal há uns anos atrás que estavam precisando de um telégrafo. Elegeu um profissional para trabalhar no telégrafo de um navio, um dos seus navios. Então, no outro dia que saiu o anúncio no jornal, na frente daquela empresa, estava assim, de jovens, de homens, mulheres, candidatos à única vaga de telegrafista. Os portões da empresa se abriram de manhã cedo e aquela turma de pessoas entrou. Daí a um tempo, todos estavam no salão. Um jovem, no meio daquela multidão, foi se retirando e se dirigiu a uma sala em que estava escrito Sala da Direção. E ele entrou ali, bateu a porta se lhe foi aberta e ele entrou ali. Um tempo depois, aquele jovem voltou como diretor da empresa, com a mão sobre os seus ombros, e então a turma contestou. Nós estamos aqui há muito tempo, esse moço aí, esse rapaz aí chegou depois de muitos de nós aqui,
O que está acontecendo? Por que já está saindo da sala do diretor como diretor? Ele foi o escolhido? E aí veio a surpresa. O diretor respondeu sim, ele foi o escolhido. Mas como? É que foi transmitida para este salão uma mensagem em código móvel. E a mensagem dizia: quem ler esta mensagem e decodificá-la, entre na sala do diretor. Pelo visto, o único que estava atento foi ele. E esta empresa precisa de um homem que esteja atento. Aplicando. Assim como aquele jovem, todos nós precisamos estar atentos à voz de Deus, ao que Deus nos fala, à maneira como Ele nos fala. E todo o tempo e todo dia Deus nos fala. Como você está vivendo os seus dias? Como que você está vivendo o seu dia a dia? Na sua família, na sua empresa, nas ruas por onde você anda? Como você está caminhando pelas ruas desta cidade? Você está caminhando apenas atento às coisas, dos interesses materiais? Ou você está de fato atento à voz de Deus? Os céus esperam por homens e mulheres que estejam constantemente atentos à voz de Deus. Mateus capítulo 20, versículo 18, Jesus Cristo diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Jesus está atento a nós. Nós precisamos estar atentos a Jesus. Que Deus nos abençoe. Há alguma coisa que você gostaria de colocar para Deus nesta noite? Quero